É um mistério aqui em São Paulo, mais precisamente Campos do Jordão. Um pai de família encontrado morto dentro da escola da filha pequena. Hoje seria o primeiro dia de aula. Alexis, 28 anos, estava desaparecido desde o dia que foi flagrado por câmeras de segurança, sendo seguido por um homem desconhecido. Essa é a última imagem do Alexis. Ele está andando e ele está sendo seguido. Aí ele sumiu. Buscas e nada. Aí, gente, o pessoal foi preparar a escola para começar o primeiro dia do ano letivo. Lá nessa escola, quem estuda? A filha do Alexis, uma criança. Quando o pessoal começou a mexer na escola para preparar a escola, o corpo foi localizado na parte dos fundos da escola da filha, de 6 anos. Hoje, a menina voltaria às aulas. Você imagina como é que está a cabeça dessa mãe, perdendo o marido, e a filha estuda na escola onde o corpo do pai foi encontrado. A morte de Alexis ainda é um mistério. A polícia tenta traçar os últimos passos deste homem para tentar entender o que aconteceu. Lívia Zúcaro foi até Campos do Jordão e conversou com a Natália, a ex-esposa de Alexis. Reportagem na tela. Uma morte misteriosa em uma das cidades mais turísticas do estado de São Paulo. Foi homicídio, não tenho dúvida nenhuma. Nossa equipe vai até Campos do Jordão para tentar entender o que há por trás da morte de Alexis, um homem de 28 anos, pai de 2 filhos, encontrado morto nos fundos de uma escola municipal da cidade. Um assassinato? O que aconteceu com Alexis? Mas para contar essa história, vamos voltar para o primeiro dia do ano, quando Alexis foi visto pela última vez. Já passava das 11 da noite, quando Alexis foi flagrado pelas câmeras caminhando na rua. Repare que em todas as ruas na frente dele sempre há um outro homem. Seria um desafeto de Alexis. As câmeras só mostram os dois caminhando. Algumas palavras inaudíveis, mas algo é certo para a ex-mulher. Os dois se conheciam e tinham brigado 12 horas antes dessas imagens serem gravadas. Eu acho que ele deve ter encontrado com essa pessoa. A pessoa deve ter falado algo para ele, aonde tipo meio que chamou ele, ou ameaçou, ou falou alguma coisa sobre família, sobre alguma coisa ali aconteceu. Para onde o Alex segue o rapaz da filmagem. Ele segue o rapaz. E depois a gente tem só essa filmagem, né, que é daqui da rua da minha casa, e depois não tem mais nada. A gente está chegando aqui em Campos do Jordão, onde tudo aconteceu, e tudo foi muito próximo. As imagens foram gravadas naquela rua, últimas imagens do Alexis, e a casa onde ele viveu por muitos anos com a esposa, exatamente aqui. Mas ele não estava morando mais aqui, né, Natália? Não, fazia um mês que a gente estava separado. Ele morava no CDHU junto com o pai, né? E o que acontece? 4 dias depois das imagens gravadas naquela rua, o corpo do Alexis é encontrado em uma escola que fica no final dessa rua aqui. Ao que tudo indica, quando ele é gravado, ele estava voltando para casa. Eu creio que não. Eu acho que ele estava indo atrás da pessoa que passa na frente dele na filmagem. Ele brigou com uma pessoa naquele dia? Sim, ele brigou com uma pessoa naquele dia e disse pro pai dele que ele foi ameaçado de morte. E que ele iria sair com uma faca para vir ver as crianças, mas ele ia sair preparado, mas ele não chegou a vir aqui em casa para ver as crianças. Dia 1, Alexis aparece nas imagens. 2 dias depois, a ex-mulher faz o boletim de ocorrência de desaparecimento. Mais 2 dias e Alexis é encontrado morto nos fundos da escola em que a filha dele estuda. A gravação dessa reportagem foi feita no primeiro dia de aula da menina. A mãe não sabe o que vai acontecer na escola. A menos de 400 metros de distância fica a escola estadual, onde o corpo do Alexis foi encontrado. Não foi encontrado aqui na frente, não. Foi nos fundos ali da escola, bem na lateral, onde tem, inclusive, um muro bem alto, pelo que a gente consegue ver, né, Natália? Sim. Pelo lado do mato tem um muro muito alto. Acho que deve ter uns 5, 6 metros até mais. É bem alto. E a questão é que o pessoal fala que talvez ele teria caído desse muro. Sim, mas não tem lógica. Porque se ele tivesse caído, ele teria rolado, né? Por causa de ser alto e tem um barranquinho. Então, ele, em seguida, já teria caído. Mas do jeito que ele estava deitado, arrumadinho, não tem como. Na rua de cima da escola, dá para ter acesso visual ao local onde o corpo de Alexis foi encontrado.
Esses teriam sido os últimos passos do Alex. Testemunhas ouviram, portanto, que uma briga aconteceu muito perto daqui, portanto, nessa rua, e alguém disse que viu o Alex correndo para cá, mas não deu mais informações. Onde a gente está chegando para você entender? Nas costas dessa escola, local onde a viúva já esteve, inclusive, com a família e onde o corpo do Alex foi encontrado. Qual foi o ponto exato? Foi aqui embaixo, naquele muro ali, ó. Mais para frente ali? Isso. Você vê que é uma área de mata, portanto é um local ermo, né? Tem algumas casas aqui, mas também pelo horário, primeiro dia do ano, que foi quando ele sumiu, e a perícia vai apontar em que dia que a morte dele aconteceu. Aqui é um local que é distante, portanto, de algumas testemunhas. Esse daqui é o muro que é das costas da escola. Vamos dar uma olhada aqui na altura, Adriano? Olha, qual foi o ponto exato que o corpo do Alex foi encontrado? Entre aquela árvore e aquela mureta. Ele estava deitado naquela muretinha, no meio, né, da mureta e da árvore. Olha, quanto você calcula aqui? Acho que pelo menos uns 10, 15 metros, Adriano? Por aí, 10, 15 metros aqui. O que dizem as autoridades? Que talvez ele teria caído, porque quando o corpo dele é encontrado lá embaixo, eles não conseguem afirmar qual foi a causa da morte. Eles não veem ali um ferimento aparente que possa mostrar que o Alex foi vítima de um assassinato. E aqui é o ponto-chave para esse mistério, né? A polícia já esteve aqui, inclusive. O corpo foi levado para o IML para passar para o exame de necrópsia, para que os peritos possam apontar qual foi a causa da morte. Mas a primeira hipótese ventilada foi de que ele teria caído desse muro, o que ninguém acredita, né? Não tem lógica. Do jeito que ele foi encontrado, não tem lógica. Ele teria passado a mureta, porque é íngreme a ponta aqui do barranco. Você acha que ele foi deixado lá morto, é isso? Sim. Até pelo jeito que estava a roupa, estava puxado por cima da barriga. Então, como se ele tivesse alguém puxado ele e colocado ele certinho naquele muro. Quando o corpo de Alexis é levado para o IML, os peritos não conseguem constatar a causa da morte, o que faz a polícia de Campos do Jordão acreditar que se trata de uma morte suspeita. Mas as autoridades decidem não falar para aguardar os laudos complementares que descobrirão se Alexis foi vítima de um golpe fatal. O delegado de Campos do Jordão, Dr. Luiz, ele já tem algumas imagens de câmeras de segurança que podem ajudar a desvendar esse mistério. Mas o caso não está fechado aqui para os investigadores, para a delegacia e para a equipe do Dr. Luiz. Eles ainda estão aguardando o resultado do laudo do IML para descobrir qual foi a verdadeira causa da morte do Alex e saber se ele foi ou não vítima de um homicídio. Várias pessoas foram ouvidas aqui na delegacia, mas, por enquanto, a polícia não crava o nome de um suspeito. Alexis era pedreiro, pai de 2 filhos de 4 e 6 anos. Teve um relacionamento com Natália, de 11 anos. Ele estava morando sozinho depois da separação. O que aconteceu com ele? Pergunta que a polícia ainda não tem a resposta.